A Soy Rebelde Tour da RBD nunca teve tão próxima, então naturalmente a curiosidade vai aumentando aí, ainda mais, né, acerca de todos os aspectos dessa tour, que aqui no Brasil ela só chega em novembro. Então a gente começa a se perguntar, né, como é que vão ser os arranjos? Eles vão fazer playback, vão usar sua base? Que banda que é essa? Vai ter backing vocals, vai ter dançarinos, mas será que eles vão aguentar esse cansaço aí de fazer essa quantidade de shows? Então esses e outros assuntos a gente vê a partir de agora, então vem comigo. E para me acompanhar aí nesse rolê, a gente fazer aí muitas suposições de acordo aí com as vozes das nossas cabeças, porque não tem muita coisa confirmada, né? Então a quem gente tá está aqui pegando para me qualquer ajudar coisa. hoje... Isso. Então quem tá aqui para me ajudar hoje é o Lucas aí do Channel, então dá um oi aí, Lucas. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão me acostumados em outro canal, né? Sozinho. Hoje eu vim com o Edvelto aqui pra gente conversar um pouco sobre a turnê, falar um pouco daquilo que já saiu por aí, que a gente conseguiu pescar em algum lugar ou outro, pra tentar reunir tudo aqui em um vídeo. Estamos aqui, estamos lá no meu canal, pra gente começar essa turnê amanhã com gás, né? Isso, então tem vídeo lá no canal do Lucas também, né? A gente vai falar lá da setlist, da possibilidade de cortes, adição de músicas na setlist, né? Falando aí também da empresa responsável pelo palco, último show lá no Azteca, enfim. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, corre lá para ver também o vídeo no Channel. E a gente já começa aqui falando aí sobre um dos itens, né, que estão causando aí mais ansiedade nos fãs, que é essa questão realmente dos arranjos. Então a gente ouviu até agora pouquíssima coisa dos arranjos dessa turnê nova, só que por esses vídeos curtinhos aí, que volta e meia eles acabam compartilhando nos stories, a gente não sabe muita coisa ainda, mas pelo que a gente ouviu até agora, aparentemente eles não vão seguir à risca nem os arranjos originais lá, né, da época do RBD, da época do que eles cantavam ao vivo, e nem dos arranjos da live de 2020. Então o pessoal já pode ficar tranquilo, porque não vai ser inteiro igual a 2020. Mas aparentemente o que vai acontecer é meio que uma mistura dos dois, né? Então, Sim. por exemplo, Inalcançável, muito provavelmente, ela vai ser muito próxima ao arranjo da live, porque a gente sabe que a expectativa é que o Uker cante ela sozinho, né? Mas tem outras músicas aí, como Traz de Mim, que a gente ouviu já o trechinho nos stories e a gente sabe que o arranjo provavelmente vai ser muito mais próximo do que era feito na época do grupo. Mas você então, sabe queria saber que de ti... pergunta, vai. Queria saber de ti o que tu acha disso, né? Eu já falei muitas vezes aqui no YouTube que eu gostei da repaginada que aconteceram em muitas das músicas aqui da live. Não foram todas, por exemplo, Traz de Mim, como você acabou de citar, eu não sou fã da nova roupagem que eles deram na live também, 2020, porque pra mim a energia do ao vivo lá da época, 2008, que é o que realmente vale pra Traz de Mim, mas eu achei muito válido alguns arranjos novos que trouxeram. Por exemplo, com Tu Amor, eu acho que essa pegada mais R&B ficou muito mais legal pra música do que os lives que eles faziam dela em 2008, que era só um tecladinho, uma coisa muito acústica. Mas confesso que eu gosto dessa expectativa de um a mais. Não precisa mudar a música completamente, mas assim, um arranjo diferente, de repente uma ponte, como em Besta Nesse Medo, eles acabaram acrescentando uma ponte musical depois do dueto Maite e Christian, né, coisa que a gente não tinha em 2008. Eu acho que vale um pouco dessa mudança tão total da música, mas uma coisa um pouco mais moderna. Mas a gente é apegado, né, ao instrumental original, não tem como. Rebelde mesmo, não gostaria de ouvir na versão da live, não. Gostaria de ouvir o violãozinho ali, aquele clássico, porque gosto da versão da live? Gosto, mas não quero. Eu queria o raiz mesmo, queria chegar lá e escutar o toque original, porque é isso que eu tô esperando há 15 anos mais, né, porque eu já nunca fui a um show da RBD, então... Eu tô desde 2004 esperando um único show e eu quero chegar lá e ver Rebelde no toque original. Eu não gostaria de ver na versão da live. Mas a gente também já viu... Também nunca fui em nenhum show assim do RBD, do grupo em si, né? Então tem algumas coisas que pra mim realmente são inegociáveis, assim. Exatamente. Se eu tivesse algum poder de escolha, óbvio, né? Então se eu tivesse algum poder de escolha, que nem você falou, né? Algumas coisas não teria como mudar. Então Rebelde é uma delas, tem todo o rolê ali da introdução. Sim. Tem algumas outras também que são importantes, assim. Eu acho que o próprio arranjo de Que Aí Detrás é muito característico. Com certeza. Na própria época, eles já fizeram meio que uma junção
da versão Sim. de estúdio com a versão ao vivo, e tinha até um pouco do Live em Hollywood ali, né, no que eles Exatamente. traziam. Então, pra mim seria muito interessante se fosse aquela versão. Mas a gente sabe que algumas coisas vão ser sim atualizadas. Ah, com certeza. Então, pelo que a gente ouviu já de Salva-me, por exemplo, Eu ia deu pra falar ouvir isso muito agora. violino. Não sei se tu reparou, então É pelos esse stories último ali. que ela postou, que era, na verdade, dava pra escutar no fundo, ela tava filmando, eu não lembro qual dos filhos dela que ela tava filmando, e Isso. parecia uma coisa assim, sei lá, entrada do céu, sabe? Um violino, uns vocais, uns backings fazendo uma coisa assim super grandiosa, mais do que já tinha sido na live. E eu acho que vai dar uma vibe muito boa pra música. Isso. Eu também gosto muito do toque original, eles não mudaram muito pra live, então não tem muito o que reclamar. Mas eu acho que eles vão aumentar ainda mais do que a música já é e o que já foi na live, né? Eu acho que vai ter esse rolê mais apoteótico, assim, né? Ah, Então, sim. de fato, eles vão tentar deixar o maior possível esse momento do Sim, não, show. sem dúvida. E eu chuto que os outros integrantes, de fato, não vão estar ali durante Salva-me. Inclusive, eu acho que ninguém vai estar durante os outros solos. Eu já tinha Ah, eu comentado também isso em acho que algum lugar. prefiro assim, cada um com o teu momento, viu? Sem Até misturar. porque até porque é um tempo ali também para eles descansarem, né? Para rolar lá a Ah, troca de sim. figurino, para dar aquele respiro no Sim. show. A gente tá com uma expectativa de ser um show gigante, né? Então a gente ainda Ah, não mas sabe como vai é uma ser isso, mas a expectativa que ideia é que eles mesmos seja, né? colocaram, né? Eles Exatamente. mesmos Então, vieram aqui falando, vai ter 2 horas e meia, vamos trocar figurino assim, assados, arranjos. E todas as empresas que estão envolvidas com o show dá a entender que não vai ser um show que nós já estamos acostumados, sabe? Vai ser uma coisa muito maior. Porque agora tem uma banda diferente, tem backing, tem dançarino, coisa que eles nunca tiveram. E tem empresas envolvidas assim, então acho que a gente não deve estar criando expectativa à toa, né? Foram eles que estimularam a gente ter esse tipo de exatamente. expectativa. Exatamente, eles que estimularam. E eu acho importante a gente falar também um pouquinho sobre essa questão da redivisão das vozes, porque lá na live de 2020, com a falta da Dulce, com a falta do Poncho, eles obviamente tiveram que redividir muita coisa, né? E não só referente à parte dos dois, eu acho que, se eu parecer, por exemplo, os meninos ganharam muitas partes, mesmo tendo ali a Anaí e a Mai, que poderiam ter compensado as partes da Dulce. Então, eu acho que a exemplo de Um Pouco de Tu Amor, por exemplo, que saiu deles ensaiando agora, com a Mai e o Uker ali cantando o pré-refrão. Eu acredito que a gente vai ter sim novas redivisões inéditas vindo por aí. Nesse caso de Um Pouco de Tu Amor, vai se repetir o que aconteceu na live de 2020. Mas acho que tem grandes chances de ter outras redivisões. Talvez algumas combinações menos esperadas. Queria que tu me dissesse também o que tu acha assim, dessa parte, dessa redivisão. Novamente, eu vou dizer que eu gosto. Eu sei que tem muita gente que não gosta de sair do que já é mandado figurino ali, gosta de todas as vozes como no CD, gosta de um arranjo mais tradicional, mas eu sou também do time que gosta da mudança, sabe? Por isso mesmo eu gostei muito da live, porque teve muito dessa redivisão mesmo com o integrante original no palco, falaram, não, vamos mudar. O Christopher ganhou muitas linhas novas na live, mesmo o Soroqueira Tem Silêncio, por exemplo, ele ganhou linhas que eram do Christian, mesmo Christian estando no Isso. palco. E eu acho que vale muito a pena porque, por exemplo, Um Pouco de Teu Amor que você acabou de citar. Nós vamos ter então linha do Christian, da Anaí, do Uker e da Maita. E a Dulce vai ficar sozinha, não vai cantar nada em Um Pouco de Teu Amor? Será que não valeria a pena então já transformar Um Pouco de Teu Amor em uma música para os 5? Voltar a fazer o que ela fazia na Tour Generación, um dueto com o Chris na segunda estrofe? Talvez a gente Isso. possa voltar a ter isso que a gente já teve no RBD, mas também podemos esperar isso em outras músicas, o que eu acho que valeria muito a pena. O que é o caso, por exemplo, de Trás de Mim, porque normalmente na época do RBD a Maite substituía o Poncho quando ele não estava, né? Então aquela linha dele, que é a original dele na música, na verdade no show acabou se tornando uma linha da Maite, né? E foi assim também na live. O Christopher acabou fazendo só uma segunda voz. Mas eu acho que eu esperaria que o Christopher fizesse essa linha agora no ao vivo sem a Maite. Porque aí todo mundo teria um momentinho rápido para brilhar entre as Demi e sem deixar ninguém de lado, como aconteceu muito na época do RBD, né? A gente sempre tinha músicas com 5, coisa que eu não gostava nada. Com a própria Rebelde, a gente não tem o Christopher e também não tinha a Maite, né? Isso aconteceu apenas no ao vivo. Mas eu gostaria de que as músicas fossem melhores divididas para que não tenha
essa exclusão de deles em algumas delas, pelo simples fato de ela ter sido mal dividida anteriormente. Eu gostaria de realmente ter mais divisões vocais na tour. E até Harmonizando, né? a harmonização, isso. Então eu gostaria de ver mais harmonizações, né, refrão e em duetos. Gostaria que a Maite valorizasse mais a voz dela, que agora ela vê que ela tá arriscando mais, como foi em Cerquita de Ti. Então acho que tem a possibilidade de a gente ver coisas muito diferentes do que a gente já viu e não ouvimos do RBD e até da live. Eu acho que eles têm possibilidade de aumentar, até porque com a presença de backing vocals, às vezes eles podem aproveitar os backing vocals para fazer essas harmonizações que eles não sabiam fazer. A Dulce, ela vai ter mais tempo para descansar a voz dela, porque era ela que sustentava muito o refrão na época do RBD. E não é uma briga Dulce e Anaí, tá, gente? É porque a Dulce, ela realmente sempre se lembrava mais dos refrões, não tem o que fazer. Mas eu acho que agora eles vão ter mais oportunidades de brilhar e de se mostrar vocalmente, visto esse monte de apoios que eles vão ter no palco, né? E eu acho que vai rolar essa compensação também, porque como a gente estava conversando, antigamente, em muitos dos solos, o pessoal estava ali ao redor. Então vamos lá, Una Canción tinha o pessoal para dar apoio. Quando El Amor Se Acaba, tinha o pessoal para dar apoio. Como não tem mais esse apoio, eles vão se redividir entre as outras músicas para que todo mundo apareça melhor. A gente tem que lembrar muito também, assim como a gente falou no outro vídeo que está lá no UC Channel, o pessoal tem que assistir, em relação à setlist, é esperado que a gente tenha alguns ou muitos medleys, né? Então tem essa parte também. Então eu acredito que nessa parte dos medleys é possível que a gente não veja as configurações de divisão vocal que a gente via nos álbuns, justamente para que esse medley ele fique equilibrado. Então se a gente pega lá algumas músicas que juntas elas vão formar o medley, não é justo que a mesma dupla ou que o mesmo trio apareça com os vocais principais no medley todo. Então eles vão se redividir de fato para que isso fique mais interessante. Pelo menos isso é o que a gente espera e eu acredito que a gente não vai se decepcionar. Se Deus quiser. E além dessa... Se Deus quiser. E além dessa redivisão de vozes, eu acho que uma coisa que eles podem manter aí da live de 2020 são os adlibs diferentes, né? As firulas que rolaram lá na live. Então, por exemplo, em Um Pouco de Tu Amor, a Anaí fez umas coisas diferentes ali em 2020 que eu gostaria que ela fizesse agora novamente e que a gente não via na época do grupo. Na própria Rebelde, ela também faz uns adlibs interessantes. Então acho que a loirinha vai entregar muito aí. E a Mai também ganhou algumas coisas interessantes. Eu ia falar dela, o Uker. Então, a Mai e o Uker ganharam algumas coisas ali em Este Coração que foram muito interessantes. Então espero muito ver isso. Até porque a Mai, no Este Coração original, ela não tinha assim um grande espaço, porque tinha lá o inicial, né, Dulce e Uker, depois Ponte e Anaí. Então eles mexeram aí para ficar... Uker e Mai no início, então agora volta a ser Uker e Dulce, pelo menos isso é o que a gente acha, de novo voz da nossa cabeça, mas seria interessante que esses espaços que eles ganharam também nesses adlibs, eles voltem a ganhar aqui. Considerando que eles cantem ao vivo, né? Vamos ver também. Essa foi uma das colocações que eu comentei em algum vídeo do meu canal, que o que mais vai me doer, entre aspas, agora, é que, tipo, eu gostei muito de como a Maite ganhou várias linhas na live, que eram da Dulce, obviamente, porque ela não estava lá, mas eu tô sentindo em perder essas linhas que a Maite que não era dela, né? Então, obviamente, que provavelmente tudo vai voltar pra Dulce. Mas eu vou sentir um pouco, por exemplo, eu amei a Ponte ao Nayargo na voz quase da Maite, né? Apesar de ter muitas vozes, eu amei que a voz da Maite ficou muito boa na Ponte ao Nayargo, mas muito provavelmente ela vai voltar a ser original da Dulce. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de, tipo assim, se eles inovassem, fizessem a ponte, ser um dueto da Dulce com a Maite. Isso. Não sei. Mas eu acho que existe essa possibilidade, sim. Se Deus quiser. Porque, como tu falou, né? Eu gostei muito também da ponte ali da Mai em Aunayargo. Obviamente a gente sentiu falta das high notes da Dulce, porque é uma coisa que realmente vai além da questão física ali da Mai. Mas existe essa possibilidade delas intercalarem, assim como acontece, por exemplo, na ponte de Ser ou Parecer. Então, vamos esperar, vamos ver o que vai... Eu tô pensando, vamos ver o que vai rolar aí, né? Ser ou Parecer é que eu mais estou pensando, porque, tipo, ela ficou muito bem dividida na live, né? O Chris e o Uker ganharam trechos, a Maite também ganhou um pouco mais de destaque. E eu sempre critiquei muito a divisão de Ser ou Parecer, porque é quase um dueto Dulce e Anaí, e aí colocar a Maite ali
numa linha quase como uma cota pra ela dentro de seu parecer. Sim. Tanto que nos shows que ela não esteve lá no final do RBD, ela não fez falta, porque a Luz cantou ali no lugar dela e é quase como que se ninguém percebesse que um dia, originalmente, a Maite fizesse parte de Ser o Parecer. Tinha uma parte solo ali, né? Exato. É verdade. Então, eu acho que valeu a pena a live, porque tudo bem que ela ganhou outros pedaços, porque a Dulce não tava, mas deu pra perceber que ela tinha tanto potencial quanto a Dulce de cantar outras linhas dentro da música. Assim como o Chris e o Uber também ganharam. Então, eu acho que valeria a pena dar essa repensada nas músicas, mesmo as que, né, já estão imaculadas lá em 2004, mas para trazer um pouco mais de harmonia, um pouco mais de diversidade dentro da carreira do grupo. E vamos falar agora de uma coisa mais polêmica, né? Que é essa questão da possibilidade deles fazerem playback. E aqui a gente tem muitos, né? Poréns e também observações, porque pra quem acompanha de perto, não é novidade nenhuma que o RBD sempre usou base nos refrãos pra dar corpo, né? Pra eles poderem dançar e tal. Então a gente já falou disso várias vezes no meu canal, no seu canal. Então eu acho que em alguns deles, eles também usavam playback nas partes solo. Então, inicialmente a gente tinha muito Mai, Christopher e Poncho, né? Principalmente por não terem experiência. Mas ao longo ali da própria Tour Regeneration, eles foram gradualmente tirando. Então começaram só fazendo playback, depois foram cantando junto com o playback e depois tiraram o playback. E a Anaí também usou um tempo mesmo que cantando por cima por causa de problemas de saúde com a voz, como naquele show famoso de Acapulco, que tem até a matéria, que depois ela sai sem voz, dá aquela entrevista, né? Que a voz da coitada tá horrorosa. Então, falar um pouco sobre isso, assim, eu acho que existe sim essa possibilidade. Nos refrãos é de certeza, então isso a gente já sabe que não é novidade, mas nas partes solos eu acho que tem possibilidade sim. O show inteiro, eu tenho certeza que não. Em algum momento todo mundo vai cantar ao vivo. Agora, eu não vou te dizer que eles vão fazer um show aí chutando que de 2h30 e chega lá no final do show, no refrão de Um Pouco de Tu Amor, e vai para os pré-refrões ali que são um pouco altos, ou vem para Trás de Mim, que é um pouco mais complicada para um fim de show, a gente não sabe. Existe sim essa possibilidade deles cantarem e fazerem esse playback, até porque a gente acompanhou aí alguns stories, alguns momentos deles gravando essas músicas antigas. Então, tinha, por exemplo, aqueles stories, né, da Anaí gravando Solo Queda Tem Silêncio, com um microfone que é direcional, então que é muito usado para ao vivo, que não é tão usado aí para gravações de estúdio. Então, eles gravaram esse material. Se ele vai ser usado depois para uma pós-edição de algum material, se ele foi usado só para ensaio, ou se eles vão fazer playback, nada disso a gente sabe, a gente vai saber aí só quando o show começar. Eu tenho duas opiniões a respeito do playback. Na verdade, uma é uma opinião, né? No caso, é quase como se eles não tivessem permissão de ficar doente em nenhum desses dias até o final do ano, porque a gente comprou o sonho dos 5, né? A gente já tá sem o ponte, então se alguma coisa, assim, razoável acontecer com qualquer um deles no meio desses shows, eles ficarem sem participar, eu acho que vai ser uma frustração muito grande. Então eu acho que talvez o playback possa servir do tipo assim, a Anaí acordou sem voz, ela não vai cantar? Não, ela vai dublar, porque ninguém quer ir pra um show que não vai ter a Anaí, sabe? Lógico, chega até a ser desumano pensar isso, sim, mas eu acho que eles já estão trabalhando com essa possibilidade, tipo assim, se alguém ficar sem voz, é uma faringite em alguém não acordar, vai ter que dublar o show inteiro, então vamos deixar tudo preparado aqui pra garantir que ninguém vai sair decepcionado. Eu já fui em um show da Night em 2018 e ela cantou o show inteiro ao vivo. Mas as 3 últimas músicas foram playback. Foi Louca, Adicta e Como Eu Te Quero. Ela cantou inteiro, normalzinho, ok, maravilha. Mas chegou as 3 últimas, não sei por que ela fez playback. Talvez porque já estivesse cansada, não sei. Porque não era uma coisa recorrente. Porque eu fui ver shows anteriores ao show que eu fui e as músicas que eu ouvi em playback no show que eu assisti estavam ao vivo em shows anteriores. Então eu não sei por que ela teria usado aquele playback, mas deve ter sido por, sei lá, cansou de cantar, soltou um playback, e pode ser isso que aconteça, como o Edvelton falou, tipo, as músicas mais no final do show, dependendo da condição que cada um deles tiver, soltaria um playback para manter a qualidade, e eu não acho nada ruim, porque quando a gente tá lá no show, a energia é tanta, a adrenalina é tanta, que se vai estar ao vivo, se vai estar playback, para mim eu acho que não faz muita diferença não, viu? Não sei para você, mas para mim, eu não vou me importar não, eu acho que pra mim, a única diferença que faria, sinceramente, assim, seria se o show inteiro fosse playback. Sim. Desde os solos
até os refrãos e não tivesse nada. Isso me incomodaria muito Com para certeza. ser quem é. Pro RBD, Isso. que sempre cantou ao vivo, que entregou horrores, vir agora e fazer o show inteiro playback, me incomodaria muito. Não, Agora, todos. se for desse jeito, que vai ter uma música ou outra que eles vão fazer playback pra poder dançar melhor. Então, por exemplo, o exemplo que tu deu de Bésame Sem Medo, eu achei a versão nova muito legal. Muito, E eles eu dançam amo. mais, teoricamente, do que nas outras músicas. Então, se eles forem fazer um playback, por exemplo, em uma Bésame Sem Medo da vida, pra poder dançar melhor, entregar um break, entregar um negócio legal, ótimo, Ok. maravilhoso. Sim. Agora, não vai me chegar a Dulce em No Pares e fazer um playback, não vai me chegar perde na toda a em Salva e emoção, fazer... né? Entendeu? Então eu acho que Sim. assim, me incomodaria o show todo. De resto, quem estiver reclamando, gente, vende o ingresso e não vai. E tem Então, assim, bastante falo gente mesmo. reclamando, hein? Não quero falar nada, não. Mas É, já então tem assim, gente reclamando demais, meu gosto. Gente, pelo amor de Deus. eu também acho, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que aceitar. E são muitos shows, né? Não Muitos. tem como, cara. Sim. É um show atrás do outro, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o playback também se justificaria aí. Eu Mas também vamos acho. ver. Eu tô com uma expectativa bem legal. Eles estão ensaiando há bastante tempo. Sim. Estão muito dedicados, tá uma correria. Então ensaiaram primeiro só a coreografia, que a gente viu lá, a Anaí segurando o pezinho lá, enfim, né? Então, e cantando. Depois ensaiaram com a banda, agora já estão ensaiando no palco, então tem muito ensaio rolando. Eu acho que se fosse rolar tanto playback assim, não sei, talvez Não seria- não tivesse tanto ensaio de voz, assim. Eu também Mas acho. vamos ver. E falando um pouquinho agora aí da banda, encabeçando essa banda, né? A gente tem aí o diretor musical e também tecladista, que é o Giorgio Torelli, que já trabalhou na Live. Sim. E a gente tem alguns outros rostos do passado. Então o Katiri volta aí na percussão, Eu amo. o Charlie volta na guitarra, amo também. Então esses dois gigantes aí, né, com todo esse know-how, Maravilhosos. conhecimento profundo das músicas antigas, enfim. E a gente tem a galera nova, então a gente tem o Ivan Barreira, que toca baixo e toca violino, que a gente falou aí dessa parte de cordas, que pode ser muito interessante. Sim. E também tem o Luiz, que é guitarrista. Então eu acho que essa banda tem tudo pra entregar também. A gente sabe que a banda antiga do RBD era maravilhosa, entregava clássica, muito, né? A Era gente muito esperava clássica, todo tanto a mundo... banda quanto. Tanto os seis quanto a banda, né? Um show com a banda É. também era um outro show à parte. Isso, então, acho que assim, muita gente falou, mas o Guido não tá de volta. Pelas circunstâncias não teria nem como, né? Ele tá de volta, ele trabalhou aí com a Dulce na turnê que ela fez lá com o pessoal, os arranjos estavam muito legais, inclusive, mas eu confio aí no Giorgio para trazer uma atualização e uma mistura aí da live com a parte clássica. Então acho que essa banda vai arrasar bastante. Com certeza. Eu tô com uma expectativa alta também. Tem bastante pessoal que já trabalhou na live. E tem o Charlie e o Kateri, que eu tenho certeza que tem um know-how de conhecimento da época que vão passar para esse pessoal novo que tá chegando. Eu acho que quanto a isso não tenho nenhum medo, sabe? Não acho que a gente vai perder em qualidade com esse pessoal novo. Muito pelo contrário, né? A gente tem vamos refrescar um pouco da melodia do grupo, vamos trazer uma nova aparência às músicas, uma coisa um pouco mais moderna. Eu sei que tem muita gente que é nostálgica, né? Então, se prenderam lá em 2008 e lá ficaram e não querem que mudem nada, que as coisas como se tivesse continuado do ponto em que parou. Mas eu acho que vale sim uma renovada, trazer esse pessoal novo pra gente escutar um RBD 2023, escutar um RBD com os 40 anos, não os 22, 23 que eles tinham na época. Então, tô achando super válido essa nova mudança, essa nova banda do RBD. Confesso que eu acho que eu vou sentir um pouco de falta do Ed, porque eu gostava muito dele nos teclados. Eu acho que ele tinha um jeito diferente de fazer esses arranjos no teclado. Não sei nem se vai ter Mevoy, né? Como a gente já disse lá no meu vídeo do Channel. Mas pra mim, o teclado dele, Mevoy e outro de Akeva são as duas músicas assim que eu não sei se alguém conseguiria fazer o que ele faz. Mas não vou aqui descreditar o nosso novo tecladista, porque eu tenho certeza que ele vai fazer tão bem quanto o Ed. Isso aí, vamos aguardar. E tem o rolê dos backing vocals, né? Então, principalmente no Twitter, vi gente falando coisas absurdas sobre ter backing vocal. Então, e a gente tem aí dois nomes confirmados, né? Que é a Sandy Domingues, que inclusive aparecia nos créditos da live de 2020. Então ela não aparecia necessariamente em vídeo, mas tinha lá a voz dela dando esse apoio vocal. E a gente tem um rapaz, né, que pelo que a gente viu aí seria o Mariano, que vai dar esse suporte aí nos backing vocals. O que é muito importante a galera entender? Isso
não significa absolutamente nada ali pro grupo, né? Ok, estamos com menos uma pessoa, que é o Pontio. A gente sabe que o Pontio sempre cantou muito refrão, do jeito dele, fazendo lá a base dele, mas sim fazia a diferença. Então, primeiro ponto é esse, temos menos uma pessoa. Segundo ponto, não temos lá, novamente, o Guido, que fazia muitos vocais. Temos o Charlie, mas que talvez não cante nesse momento, fique só no instrumento. Então a gente precisaria desse apoio, principalmente porque, vamos lá, a gente tem lá a base de refrão, a gente tem a base de refrão. Mas a gente já teve casos também na época de RBD que essa base de refrão caiu, ou estava fora de tempo e tiveram que desligar, ou no próprio Confessiones em Concerto, que tem o Solo para Ti, eu tenho um pavor. que ficou uma embolaceira, alguém poderia ter desligado ali. Nuestro Amor, tudo saiu do... Então, assim, é importante ter realmente essa parte de ao vivo para dar esse suporte. Então, Sandy e Mariano entram aí, pra mim, olha, não tenho o que falar, eu acho que vai ser só para adicionar, vão dar todo o suporte nos solos, pode ser que venham coisas interessantíssimas no sentido de harmonia, porque que nem tu falou, o RBD nunca foi um Kudai que fazia uma divisão de harmonia ali com 4 vozes, como o Kudai faz, né, no caso. O RBD nunca fez uma harmonia completa ali com uma divisão extremamente complexa, não tinha isso. Tinha, claro, tinha um caso em que eles abriam, então a gente tinha I Wanna Be The Rain, que às vezes saía lindo e maravilhoso, às vezes saía uma tragédia, entendeu? Então tinha o Na Canción, que também tinha uma aberturinha ali, a própria Ser ou Parecer, então tinham algumas que realmente tinham algumas aberturas interessantes do próprio RBD, mas eu acho que os back vocals vêm agora para adicionar e acho que pode rolar muita coisa legal aí. Eu falei no meu vídeo também que por exemplo, a gente está muito acostumado, também já falei um pouco mais cedo aqui, das vozes femininas no refrão, né? Então a gente está acostumado a escutar muito Dulce, muito, às vezes Maite, né? Refrões como a Onayado, Me Voy, a voz da Maite tinha um pouco mais de destaque. Mas nós estamos falando aqui agora de um show de 2 horas e meia, pelo menos é o que está sendo especulado aí, a Ticketmaster já deu esse furo, o Christian também já falou que podemos esperar um show de 2 horas e meia, mas a gente não pode esperar 2 horas e meia de Dulce cantando estrofe e refrão e incansavelmente o show inteiro. Tô falando muito da Dulce porque a gente sabe que era uma das que mais seguravam o refrão e não tô aqui jogando shade nos outros integrantes. Mas é porque a voz da Dulce era muito marcante e ela cantava muito dos refrãos. Então eu falei lá no meu vídeo, uma questão muito, desculpa te cortar, mas uma questão muito de respiração também, né? Então a gente tem aí a Mai, que vinha de um histórico de não ser cantora, então ela precisava se guardar para as partes solo dela, e a gente tinha uma Anaí, que apesar de ter um histórico de cantora, ela também precisava guardar muito da respiração, além das partes solo, para os adlibs que ela sempre fazia nos finais, para as pontes que eram dificílimas, e a gente tinha a Dulce que entregava e dava o sangue, porque daí ela cantava a parte dela, cantava o refrão, fazia as high notes, ela tentava fazer tudo ao mesmo tempo, mas por uma questão muito técnica também, de respiração, de ter fôlego para aquilo, né? Exatamente. Então, é que nem tu falou, ela tá mais velha agora, a gente não sabe como tá essa questão da Dulce, vamos esperar. Eu tenho certeza que ela vai dar o melhor dela, mas a gente também não pode esperar que a coitada se mate durante o show todo. Então, só queria fazer essa observação. Não, coube certinho a observação, porque também vão ter músicas em que ela não vai, como a gente falou, a gente não quer que todos eles estejam às 2 horas e meia em cima do palco, até porque é humanamente impossível, né? Eles precisam ir pra trás, trocar de roupa, às vezes tomar uma água, a Maite vai estar lá com a Lia no camarim, vai lá dar um apoio, ver se tá tudo bem. Então não tem como a Dulce, ou pelo menos uma voz feminina, ficar o tempo inteiro no palco. E eu coloquei, por exemplo, né, sonhando aqui com músicas como Que Foi do Amor e Quiçá. Vamos supor que tenham essas músicas e que só o Chris e o Uker entrem no palco para cantar. Vai fazer falta da voz da Dulce no refrão de Quiçá, por exemplo. Vai fazer falta da voz da Dulce no Que Foi do Amor. Mas ela não cabe no palco nesse momento. É aí que vai entrar a nossa back vocal e vai fazer a voz feminina. E não que não vai fazer falta, mas tá tudo bem, porque eu acho que a gente tem que... Todos os grandes artistas usam carreira solo, enfim, todo mundo usa pelo menos 2, 3 backing vocals, porque isso aumenta, né, dá um pouco mais de corpo pra música. Então a gente vai falar agora sobre essa questão da dança, que também é polêmica, né? Eu acho que, primeiro, muito em relação às coreografias, eu acho que algumas icônicas seria muito bom permanecer, tipo a de Rebelde.
Eu, por exemplo, gostaria muito que fosse a original pelo rolê nostálgico, de novo, que nem a gente falou, o violão lá do início, ok, mas quando chegar o refrão, tem que ter aquela coreografia, né? Pra quem nunca foi no show, né, gente? Lembrando que eu nunca fui no show, o Lucas também não, então assim, é interessante pra gente aí ter essa coreografia original. A gente precisa Mesmo da que não experiência seja, raiz do RBD, pelo amor de a Deus. experiência raiz. Mas também não tô pedindo pra eles fazerem a coreografia inteira dos 3 refrãos. Então acho que assim, mesmo que não seja na parte deles, que seja na parte dos dançarinos, eu gostaria muito que tivesse alguma coisa aí. Uma referência, pelo menos, icônica né? de Rebelde. É, uma referência. É. E eu preciso dizer, gente, que eu quero muito ver também a Maia errando as coreografias. Porque Por isso também é favor. nostálgico. Então, ela que não me venha sabendo todos os Não. passos, porque a parte legal é ver ela errando. Eu E quero não é ela hate. virando pra um lado, quero ver o RBD indo pra um lado e ela indo pro outro. Quero ver ela esquecendo linha, quero ver ela errando palavra igual ela fazia. Eu quero voltar a fazer meus conteúdos de erros da Maite, gente. Pelo amor de Deus, ela precisa errar Isso. muito nessa turma. Gente, faz parte de quem ela é Isso. muito legal. Na live foi maravilhoso, que tava Foi os 3 lá tudo. fazendo a coreografia bem direitinho. E ela tava só disfarçando, assim, Sim. andando pra frente, andando pra trás. Então, Perfeito. assim, entregou muito e eu acho que eu quero muito ver isso. E a parte dos dançarinos, não sei o que tu acha, amigo, mas assim, da minha parte, eu tô imaginando, como a gente já falou no outro vídeo, um palco muito interessante, um palco com algumas elevações. Ah, então, sim. gente, precisa preencher esse palco. Precisa. Eu acho que os dançarinos só vão adicionar, vai ser muito legal, vai ter o rolê deles intercalando ali, né, com os próprios membros do RBD, deles dançando juntos. Sim. Eu acho que só tem a adicionar. E eu confesso que eu não olhei lá o perfil de cada um que saiu, o pessoal já descobriu, mas teve alguns que eu visitei e achei legal, assim, acho que são realmente profissionais de primeira linha. Sim. Eu acho que tem tudo para ser bom, assim, também. Não vejo essa demonização que muita gente está vendo aí nesses dançarinos, não. Eu acho que é legal porque, por exemplo, vão ter músicas, como a gente já falou, como a gente disse, por exemplo, da época do RBD, que era muita coreografia, pipipi, popopó, que eu acho que aí dá um respiro novamente. Assim como vão ter respiro vocal pro RBD, a gente vai ter mais possibilidade deles entregando os vocais deles em músicas mais animadas, por exemplo. Até a própria Cerquita de Ti, supondo, vão cantar, vai ter um regatãozinho ali. Isso. A gente pode ter casais dos dançarinos fazendo esse regaton atrás do RBD, enquanto o RBD está simplesmente tendo a tarefa de cantar. E a energia da coreografia ficou ali para os dançarinos. De repente eles fazem, aí joga para cima, faz um rodopio, enfim, alguma coisa assim que o RBD não teria condição de fazer cantando, mas a gente tem os dançarinos atrás. E isso teve muito na carreira solo, principalmente da Maite, em que ela trouxe os dançarinos. Em alguns momentos ela mesma não cantava porque ela estava envolvida com os dançarinos numa coreografia super acelerada, como é o caso, por exemplo, de Tuyo, que ela parava de cantar ao final só para se dedicar à coreografia, mas o show inteiro, tudo bem que era ela solo, mas o show inteiro a gente tem coreografia, a gente tem a interação dos dançarinos com ela, e o show fica super bonito, porque a Maite se dedica a ir cantar. Eles não são dançarinos profissionais, né? Nunca foram, alguns deles não eram nem cantores profissionais. Então não era demais exigir que eles fizessem as duas coisas, né? Cantar e dançar. Mas eles sempre fizeram muito bem, a gente tem que dar os devidos créditos. Mas novamente, né? Nós estamos 15 anos depois, a gente está aí com 3 mães, né? No grupo, a gente está com a Maite, que é recém-mãe, então ela tá com uma cirurgia aí recém-feita, eu não sei como é que estão as condições dela para ficar pulando 2 horas e meia fazendo as coreografias. Ainda mais se eles voltarem muito lá no RBD. Tipo, sei lá, vamos supor, vamos cantar Meu Voi com a coreografia original. Gente, a Meu Voi é a coreografia original, eles estão pulando do começo ao fim. Às vezes eles não consigam mais fazer a coreografia original, o que tá tudo bem, eu prefiro muito mais ouvir eles cantando do que ver eles dançando. Então, tudo bem deixar para os dançarinos fazer a coreografia, porque eu acho que eles não vão decepcionar em nada, sabe? Pelo menos eu acho. Amigo, pra gente tentar finalizar já esse vídeo, para até ele não ficar muito grande, o pessoal poder ir lá no channel assistir o outro. Nessa noite tem de 2 quinta perguntas pra te fazer aí. Pergunte. Isso. Queria saber, primeiro, tu achas que eles estão gravando um documentário sobre essa parte dos bastidores desse início de turnê, porque a gente já viu muitas câmeras aí. E a segunda pergunta,
Tu acha que eles vão aguentar o cansaço dessa tour desse tamanho? Será que a gente vai ter show cancelado? O que vai acontecer? Olha, eu acho que eles estão gravando sim alguma coisa. Hoje mesmo nós estamos gravando esse vídeo no domingo, um pouco antes de começar o vídeo. Eu tava passando pelo Stories e vi a Anaí filmando lá o camarim, que eles já estão lá nos Estados Unidos, e ela termina filmando alguém, filmando ela com uma câmera profissional. Então assim, tá sendo registrado. Se vai sair um documentário, ou se eles vão fazer um, sei lá, um mini doc no canal do YouTube mesmo, depois de gravarem o último show no Estado Azteca, como uma forma de fazer uma contagem regressiva, ou fazendo um aquece ali para esse show, eu acho que vem alguma coisa assim, talvez não um documentário como ele mesmo, não sei também se poderia ser alguma coisa do Prime Video, da Netflix, não sei, acho que talvez seja sonhar demais, mas a gente tá sonhando demais faz muito tempo. Mas, eu acho que tá sendo gravado sim alguma coisa. Tô mais crente que vai para esse lado assim de YouTube do que uma coisa mais oficial, mas eu acho que a gente pode esperar alguma coisa assim. E sobre cansaço, então, ao mesmo tempo que eu acho que eles têm muitos shows, eu acho que eles estão fazendo de tudo para se equilibrar. Então, tipo, como a gente falou, tem dançarino, tem backing. Eu acho que eles vão equilibrar bem no setlist, como a gente já conversou, para que nem todo mundo precise estar no palco toda hora, para que a coisa consiga ser de boa para todos eles. Mas, né, a gente já tá aí com a maioria sem estar nos palcos há muito tempo, né? A Anaí mesmo faz muito tempo que não tem carreira de show. A Maite parou com a agenda de show dela já vão fazer 5 anos. A Dulce, que ainda teve um pouquinho mais, mas mesmo assim já vai fazer uns 4 que não faz show. O Chris e o Uker fazer um pocket, né? Então não que não tivesse, né, a mesma exigência, não que tivesse exigência, mas não era a mesma da Maite, por exemplo, que saiu com uma turnê um pouquinho maior, com um pouco mais de coreografia, figurino e tudo mais. Então eu não sei se eles estão assim preparados, como eles eram 15 anos atrás, para fazer as 2h30. Espero que isso não acarrete em cancelamento, não acarrete em absolutamente nada. Mas assim, dizer que isso vai interferir tão profundamente na tour, eu tô querendo ser um pouco assim iludido de que não, vai dar tudo certo. Otimista. Otimista. Porque numa vez você fala, vai ter show cancelado, aí o universo vai lá e vai cancelar o meu, o único que eu vou. Ai, não, pelo amor de Deus, né? Então... o meu é o mesmo que o teu, então esse não pode ser cancelado, pelo amor de Deus. Não, pode cancelar brincadeira, pode cancelar nenhum, gente. Não pode cancelar nenhum. Todos os shows vão ser formalmente feitos, vão acontecer normal, se Deus quiser. É óbvio que assim, dependendo do show que você for, eles já podem estar igual nós, vamos no dia 17, já vai ter uma semana inteira de show. Não sei como é que eles vão chegar no nosso show, mas eu acho que a gente também tem que levar algumas coisas em consideração, e em contexto pessoal de cada um deles, o contexto da profissional de cada um deles também. Mas apesar de tudo, eu acho que eles vão entregar bastante coisa legal pra gente sim, e estamos bem pertinho de descobrir isso, né? Com certeza. Eu acho que a parte ali do documentário, eu concordo contigo. Talvez não role algo muito oficial, mas acho que vai ser usado de alguma forma. Ou vai ser usado no Blu-ray, DVD lá na frente. Isso, ou nos extras. Pode ser que role aí alguma coisa no YouTube. Não sei, mas eu acho que eles vão usar isso sim de alguma forma. Sobre o cansaço da tour, sobre possíveis cancelamentos, eu acho que existe sim essa possibilidade de rolar um cansaço geral, mas eles são muito profissionais, então eles não cancelariam por isso. Mas uma coisa o pessoal tem que ter em mente. É muito raro uma turnê do tamanho que vai ser essa turnê, com a quantidade de datas que vai ser essa turnê, não ter nenhuma data cancelada ou transferida. A gente já viu aí muitos exemplos muito atuais, então a própria tour da Beyoncé rolou isso. Às vezes tem muita coisa envolvida, né, gente? Então tem estrutura, tem logística, tem a própria saúde dos integrantes, tem a parte da banda. Então, assim, tem muito rolê envolvido pra gente ser tão otimista, achar que não vai ter nenhuma mudança. Então, tem que ser otimista? Tem. Mas também tem que ter em mente de que é uma turnê muito grande. Então, mas que vai dar tudo certo. Sim, essa possibilidade. Mas vai dar tudo certo. Vamos pensar que vai dar tudo certo. Positiva, Edivaldo, pelo amor de Deus. Não, é porque assim, é que às vezes as pessoas...
pulga na Eu minha cabeça. sei, mas é que as pessoas se iludem tanto, Não, é sabe? verdade, Eu acho que tem sei, tanta eu sei. gente iludida A achando gente que tem vai que ver colocar o os show pés no chão, de né? 2006. Não, Deus me Então, livre, assim, gente. Não, não vai ser o show de 2006, nem tudo vai ser como a gente imagina, mas a gente tem que aproveitar o momento e aceitar que algumas coisas fogem do nosso controle. Sim. Mas eu acho que eles vão entregar muita coisa, tá? Ah, Eu acho que tem coisa aí que a vai gente ser nem perfeito. imagina que tá rolando. Sem dúvida, eles estão Então, escondendo muita coisa. A Anaí só posta eu ensaio de acho. Salva-me, gente. Tem mais coisa do que Salva-me, não é possível. Ela não vai tem cantar mais só coisa. Salva-me. E a gente fala disso lá no outro vídeo, mas a parte da setlist eu acho que também vai surpreender bastante coisa. Ah, Vamos ver, eu também vamos acho. ver. Também acho. Amigo, muito obrigado aí por ter participado aqui. Lembrando a galera que tem outro vídeo nosso lá no Uke Channel, então vai lá assistir, porque também tem um monte de coisa interessante nossa lá, então aguenta Sim. a gente aí por mais alguns minutos, vai ser muito legal a gente acompanhar junto. Muito obrigado pelo convite, amigo, por estar aqui. É a primeira vez que a gente está junto, né, aqui no seu canal e lá no meu também. E eu espero que a gente, até o final dessa turnê, a gente... Quem sabe, né? A gente acabamos de descobrir aqui que a gente vai no mesmo show. Quem sabe a gente não grava alguma coisa juntos lá em São Paulo. Tá aí, né? Tá o convite feito aqui ao vivo, hein? Mas eu acho... Com certeza, vamos tentar sim. Vamos. Eu acho que a turnê é bem grande, então vai ter várias oportunidades aí pra gente falar. Vai ter muito mico pra rolar lá no teu canal. Então o pessoal vai ter que... E muita vai ser ótimo, vai ter muito material. Vai estar maravilhoso. Vai ter muito material pra gente fazer. É isso aí. Valeu, amigo. E pra você aí que tá assistindo esse vídeo, espero muito que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, claro, me seguir em todas as redes sociais. As redes do Lucas também vão estar aqui embaixo, então se inscreve lá no Uke Channel. E, claro, a gente tá aí a postos e de volta a qualquer momento para falar dessa turnê, para falar de tudo aí que for relacionado a esse grande momento que a gente esperou tanto tempo, que parecia completamente fora da realidade e que agora está acontecendo. Então a gente vai aproveitar aí com certeza tudo isso. Até a próxima e a gente se vê.